Bom dia, pessoas! Então vamos lá para mais uma live de acolhimento emocional. Na live de hoje a gente vai falar como lidar com um parceiro ciumento. Vamos falar dessa dor que algumas mulheres enfrentam. As lives de acolhimento já têm esse objetivo da gente abordar temas profundos que mexem com as nossas emoções e que a gente precisa de um acolhimento e compreensão para saber como lidar com essas demandas. Então, essa é a nossa proposta para hoje. Eu sou a psicóloga Emanuele, trabalho com acolhimento emocional, tanto em atendimentos individuais como em grupo. Ajudo mulheres aí que têm dificuldades para gerenciar as próprias emoções, para lidar com os pensamentos. A gente faz isso através da psicoterapia individual, né, dentro de um processo terapêutico, e também através dos treinamentos, que são grupos que eu realizo, onde a pessoa aprende algumas técnicas para fortalecer ali a personalidade, a autoestima, ter mais autoconfiança e prevenir adoecimentos emocionais, como ansiedade, depressão e estresse. Então, na psicoterapia, eu já trato quando o adoecimento emocional já está ali presente. E nos encontros em grupos, nos treinamentos em grupo, a gente faz um trabalho de prevenção de adoecimentos. Essa é a principal estratégia. Hoje eu vou focar em oferecer suporte e ferramentas para lidar com o parceiro ciumento. Não é uma tarefa fácil, né? Você lidar com uma pessoa que tem ciúmes. E as mulheres que lidam com alguém assim, elas têm desafios e dores. Um dos principais desafios e dores é a desconfiança constante do parceiro e os questionamentos. Então, é uma mulher que ela tem que lidar constantemente com a desconfiança. E tudo que ela faz, a forma como ela se veste, a forma como ela se comporta, a direção que ela olha, tudo isso é questionado, existe ali a tal da desconfiança, então isso vai gerando um desconforto nessa mulher. E isso vai moldando o comportamento dela. Outro desafio que ela acaba enfrentando é que ela pode acabar, por conta desse questionamento, dessa desconfiança constante, evitando as interações sociais, o que faz com que ela vá se isolando socialmente. Então, ela vai reduzindo os vínculos de amizade, os lugares que ela frequenta. E, às vezes, essas restrições são impostas, né, pelo parceiro. Então, às vezes, essa mulher ela vai se isolar socialmente, vai mudar o estilo de roupa, vai mudar a forma que se comporta, a forma como fala, por restrição do próprio parceiro dela. Então, o parceiro romântico dela diz isso pra ela: olha, você tem que, né, seguir essas restrições aqui ou não vai dar certo a nossa relação. E ela acaba desenvolvendo o quê? Uma ansiedade e um estresse devido a esse comportamento do parceiro, porque ela vai perdendo a autenticidade para agradar, para não passar por situações desafiadoras, e ela vai ficando cada vez mais ali ansiosa e estressada, porque o sistema de alerta dela começa a tocar, né? Então, ela vai ficando, o instinto é ativado, ela vai se sentindo ameaçada, em perigo. E aí a ansiedade e o estresse vem para sinalizar: olha, você está em perigo, né? Essa mudança toda, essas restrições todas que estão sendo impostas no relacionamento, tá afetando você. E o impacto principal da desconfiança do parceiro nessa mulher vai ser o impacto na autoestima e na sensação de liberdade. Porque conforme essa mulher ela vai sendo criticada, ela vai sendo muito questionada, vai tendo as desconfianças, cada vez mais que vai surgindo isso, ela vai perdendo a confiança pessoal. Porque ela vai se perdendo, porque tem as restrições que o parceiro vai colocando e ela vai tentando se agradar, né? Tentando agradar, tentando fazer aquilo que é a expectativa dele. Bem-vinda, Karine. Então, a gente acabou de falar de quais são os principais desafios e dores
que essa mulher enfrenta para lidar com esse parceiro que é ciumento. Mas existem, né, desses desafios, a gente pode focar nele, dar um zoom neles e trazer para o dia a dia. Porque essa mulher, ela vai enfrentar dores no dia a dia, ali nos pequenos momentos da vida, né? Nos pequenos episódios de vida ali. Então, essa mulher, ela vai desenvolver sentimento de culpa e de responsabilidade pela insegurança do parceiro. Então, ela pode se responsabilizar. Tipo, nossa, ele se sente tão inseguro assim por alguma culpa minha, né? Alguma coisa que eu tô fazendo errado. Ele diz que é a minha roupa, é o jeito que eu me comporto. Então, ela pega isso pra si e ela começa a nutrir um sentimento de culpa, um sentimento de que os comportamentos dela são inadequados, de que é responsabilidade dela a insegurança do outro. Outro desafio que essa mulher vai enfrentar no dia a dia vai ser os conflitos e as discussões frequentes. Então, quando existe a desconfiança dentro da relação, o ciúme dentro da relação, os conflitos e as discussões elas se tornam constantes. E isso vai cansando dentro da relação, vai fazendo com que a relação ela fique cansativa, porque é o tempo inteiro discussão, e aí é conflito sobre a roupa que vai usar, o lugar que olhou, tudo vira tema de insegurança e logo de atrito entre o casal. Então a briga, né, vira ali um hábito, e é esse parceiro ciumento que tem todos esses comportamentos de ciúme na tentativa de fazer com que o outro não vá embora, na tentativa de fazer com que o outro fique, o ciúme excessivo dele vai fazer o quê? Com as brigas constantes, o parceiro se afastar cada vez mais. Então, o ciúme, ele vem como essa estratégia, né? Vem como essa forma, assim, de... Se eu demonstrar ciúme e fazer esses comportamentos, assim, tipo... Restringir o contato, questionar, mudar algumas coisas... Eu vou fazer com que a pessoa não vá embora, que ela fique comigo. Só que o efeito é exatamente o contrário. Porque o ciúme, ele vai desgastando a relação com as brigas constantes. E aí vem a possível separação e afastamento. A terceira dor diária que essa mulher vai lidar ali no dia a dia é o medo de consequências ao contrariar o parceiro. Então, ela vai se sentindo cada vez mais coagida a agradar o parceiro, porque ela tem medo de desagradar e a consequência que o desagradar dela vai ter sobre o parceiro, né? E, como eu falei, que dos desafios é o isolamento social, então ela vai ter dificuldade em manter uma vida social mais ativa, né? Uma vida social saudável, ela não vai conseguir, né, lidar com isso. Então, eu acabei de falar, então, quais foram as principais coisas. Os desafios e dores que essa mulher enfrenta por ter um parceiro ciumento, as dores diárias, né, dando um zoom nesses desafios, o que ela vai ter que lidar no dia a dia, os sentimentos, os comportamentos, como gerenciar as discussões ali. Esses vão ser os principais desafios dela. E aí, o que a psicologia pode ajudar essa mulher? Como, né? O que a psicologia pode fazer por essa mulher? Como que ela pode viver a psicologia na prática, nesse desafio dentro da relação dela? A primeira coisa que a gente trabalharia em psicoterapia seriam técnicas para gerenciar os pensamentos e emoções dessa mulher. Porque naturalmente ela teria sobre si, sobre o outro e sobre a relação muitos pensamentos negativos. Então a gente ia precisar identificar quais eram esses pensamentos negativos, pensamentos do tipo, nada que eu faço tá bom, talvez o problema da relação seja eu, não sei por que tanta desconfiança de mim, enfim, alguns pensamentos, né, negativos sobre si, sobre o outro ou sobre a relação. Outra coisa que vai ser muito importante para essa mulher vai ser aprender estratégias para lidar com a ansiedade e o estresse. A ansiedade e o estresse não são doenças em si, são emoções de proteção. Quando a gente se sente em perigo, é ativado no nosso corpo o sistema de alerta, o sistema de proteção, e aí a ansiedade é a emoção principal que a gente sente.
Só que aí, se a gente ativa esse sistema de alerta com muita frequência, a gente pode desenvolver o adoecimento da ansiedade, que é a ansiedade generalizada. Ou seja, eu sinto essa ansiedade independente dos estímulos, né? Às vezes, só em pensar na chegada do meu marido, ou sei lá, só pensar no passeio que a gente vai fazer no final de semana, eu já ativo a minha ansiedade. Com medo de uma briga na frente das pessoas, com medo de ficar constrangida, de sentir vergonha, ou de se sentir humilhada por conta do ciúme que vai ter ali. A mesma coisa se aplica ao estresse. É um sistema de proteção, é uma emoção que vem como proteção, só que se eu vou sendo exposta a esse estresse constante, eu desenvolvo o estresse crônico, que aí já é quando o meu corpo fica tão estressado, mas tão estressado, que eu não consigo mais ter um sono reparador, que eu não consigo reduzir o nível desse estresse sozinha. E aí eu preciso de um acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico, às vezes vai ser necessário uma medicação para lidar com esse quadro. Então, na terapia, a gente aprende estratégias para lidar com essa ansiedade, para acolher ela, para conseguir diminuir os pensamentos que ativam essa ansiedade, esse estresse, para que ele não vire um adoecimento. Outra técnica que a gente aprende, muito importante, que eu ensino principalmente nos grupos e nos treinamentos, que é a comunicação assertiva. Para essa mulher aprender a expressar suas necessidades e limites. Porque já o parceiro, por ser muito ciumento, ele vai fazer os questionamentos e vai colocar algumas restrições, ele vai impor algumas restrições sobre a mulher, né? Só que aí cabe a ela se expressar de forma que ela delimite ali quais são as necessidades dela, também dentro da relação, e quais são os limites. O que ele pode, o que ele não pode falar para ela. O que ele pode restringir na vida dela e o que ele não pode restringir. Então, isso é muito importante. Eu acho que de todas as técnicas terapêuticas, a que melhor ajuda as mulheres nas relações é treinar a comunicação assertiva. O que é, mano, comunicação assertiva? A comunicação assertiva é um estilo de comunicação que a gente aprende a se comunicar na infância ali, na relação com os nossos pais, né? E familiares, e na escola. Quando no ambiente familiar a pessoa não é muito estimulada a falar das suas emoções, sentimentos, ela tende a ter uma comunicação mais passiva, ou seja, guardar para si suas opiniões, sentimentos, né? Por medo do impacto que isso vai ter no outro, ou porque simplesmente ela não aprendeu a expressar isso. O outro lado, quando a família é uma família que tem uma comunicação mais agressiva, que tem muitos insultos, essa criança, né, desenvolve a comunicação agressiva. Então, ela vai impor, né, as emoções, os sentimentos, as necessidades dela sobre o outro. Então, ela vai ter uma comunicação agressiva. E aí também tem a comunicação passivo-agressiva, que é a comunicação da chantagem, da manipulação, do deboche, né? E aí, quando a gente vai para a psicoterapia ou vai para um grupo de treinamento dessas habilidades, você aprende a ter uma comunicação em que você respeita a necessidade do outro e as suas necessidades. Então, você passa a ter uma comunicação que é uma comunicação assertiva, onde você comunica para o outro o que é sua necessidade e respeita também as necessidades e limites do outro. Então, é uma troca. Eu nem guardo tudo para mim, e nem jogo tudo meu em cima do outro, né? Eu tenho ali um consenso. E a assertividade é muito mais do que só uma técnica de comunicação. Ela é um estilo de vida. Então, pessoas que são autoconfiantes, elas são assertivas nas decisões, nos comportamentos e na fala. Me conta, tá fazendo sentido aqui? Você que tá vendo gravada, coloca nos comentários sobre essas dores, esses desafios, sobre essas técnicas que a gente aprende em psicoterapia, sobre essas formas de lidar com as situações, essas estratégias, né? Sobre identificar pensamentos negativos, para lidar com estresse e ansiedade, a comunicação assertiva, para expressar necessidades e limites. Reflete aí, pensa aí com você. Você consegue expressar seus limites dentro da sua relação? Você consegue expressar suas necessidades dentro da relação?
Outra ferramenta que a gente aprende é uma coisa que já caminha com a gente, porém a gente não sabe como usar ou nem sabe que tem essa ferramenta, que é a autocompaixão. A autocompaixão, ela é uma prática, é como se fosse uma habilidade de inteligência emocional, né? Que é a nossa capacidade de tratar a gente mesmo, a si mesmo, com a mesma gentileza que a gente trata as outras pessoas. E quando se trata de emoções, sei lá, tô sentindo uma emoção, como que a autocompaixão me ajuda? É eu entender que todas as emoções, elas são importantes. Nenhuma emoção é ruim e ela tá me sinalizando alguma coisa. Então, se essa emoção tá me sinalizando alguma coisa, eu preciso ouvir ela e observar ali na minha vida o que essa emoção quer dizer. Então, na terapia, eu vou ajudar essa mulher a lidar com a culpa e o medo através da prática de autocompaixão. Que é entender até onde essa culpa faz sentido na realidade, né? Ou até onde essa culpa ela é uma culpa mórbida. Manu, o que é uma culpa mórbida? É uma culpa excessiva. É uma culpa que não faz sentido. Que muitas vezes as mulheres que têm relacionamentos com parceiros muito ciumentos, elas internalizam a responsabilidade, elas pegam para si a responsabilidade do ciúme do outro e elas passam a ter medo. Medo de desagradar, medo de incomodar, medo de como o outro vai se sentir ao ela comprar aquela roupa, ao ela fazer aquela coisa, ou ela ter práticas de autocuidado. O medo de isso aumentar a insegurança do parceiro, né? Então ela vai se restringindo. Então a prática de autocompaixão vai ajudar essa mulher a fortalecer a autoconfiança, a desenvolver uma mente menos crítica, com menos cobrança e uma mente mais acolhedora. Outra habilidade que a gente trabalha é a construção de uma autoimagem positiva e resiliente. Lembra que eu falei que por conta das restrições, essa mulher ela vai perdendo a autenticidade? E o perigo da gente ir perdendo a autenticidade e se afastando da ideia de quem eu sou, das coisas que eu realizo bem, o perigo disso é que eu vou construindo sobre mim uma imagem negativa. E aí eu não tenho clareza de quem eu sou. Porque as restrições desse parceiro ciumento, a forma como ele vai colocando restrições, dizendo onde eu posso ir, que roupa que eu posso usar, como que eu posso fazer, vai fazendo com que eu vá perdendo essa autenticidade, quem eu sou, e aí eu vou tendo uma imagem de si mesma mais negativa. E aí na terapia a gente trabalha para desenvolver essa imagem positiva e mais resiliente de si mesmo, ou seja, que lida com os desafios da vida com mais sabedoria, com mais inteligência emocional. E aí vem um ponto importante. Existem alguns terapeutas que quando eles recebem um casal, né, para orientação de casal, ou uma pessoa na terapia que tá passando por um desafio no relacionamento, alguns tendem a uma resposta imediata de que talvez o divórcio seja a solução. Mas existem mulheres que elas querem tentar na relação, elas querem continuar tentando no relacionamento, elas querem continuar com esse casamento. E às vezes não é um relacionamento abusivo, às vezes é um relacionamento que tem desafios, mas ele não é abusivo. E aí, na prática da terapia, a gente aprende a desenvolver a empatia, que é uma habilidade de inteligência emocional, onde eu me coloco no lugar do outro, né, para entender essas inseguranças do meu parceiro sem absorver a responsabilidade para mim. Então eu entendo que isso faz parte da sombra do meu parceiro. O que é isso? Quando a gente busca autoconhecimento, a gente descobre que a gente tem habilidades e qualidades e que a gente tem defeitos, desejos ocultos, coisas que a gente não gosta na gente, que é a nossa sombra. E aí o processo de autoconhecimento, o objetivo é fazer o quê? Que a gente integre na nossa personalidade essa sombra também. Essas coisas assim, esses desejos, essas emoções, essas características que a gente considera inaceitáveis, que a gente considera que as pessoas não deveriam saber.
E como que a gente, então, mano, desenvolve empatia por um parceiro que é ciumento? Quando o parceiro ele é ciumento, ele carrega em si sentimentos de inadequação, medo da rejeição, baixa autoestima. Então, agora olhando para o funcionamento psicológico da pessoa insegura. A pessoa insegura ela vai ter essa sensação, sentimentos de inadequação, de rejeição, de baixa autoestima. E o que a pessoa insegura faz? Ela pega essa insegurança que ela tem e projeta no parceiro romântico. Quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente vive um relacionamento e a gente se apaixona ali inicialmente, vamos pensar que aqui é uma pessoa e aqui é outra. Um vai projetar a luz sobre o outro. Então, tudo que eu acho de lindo no outro, ele é simpático, ele é carismático, ele é organizado, é responsável, é trabalhador. Tudo que eu vejo de belo no outro, eu também tenho esses traços em mim. E essa fase de contato só com a luz, só com o que brilha, só com o que é lindo, dura em média ali 1 ano e meio, 2 anos de relacionamento. Depois a gente já começa a lidar com as sombras. Continua esse lance de projeção, né? De um lançar sobre o outro, mas agora eu já não lanço mais só o que é belo. Eu vejo no outro demandas inconscientes da minha sombra, daquilo que eu não gosto em mim. Então, o parceiro ciumento, a pessoa que tem o ciúme, ela projeta a insegurança dela no outro. Certo? Deu para entender até aí? O medo mais comum nessa projeção é o medo de ser traído e de não ser o suficiente. Então, a pessoa muito ciumenta, ela vai ter esse medo de ser traído ou trocado. Mas ela ama tanto essa pessoa que ela não quer ser traída e nem trocada. Então, ela pega essa insegurança, que ela não admite em si mesma, ela nega, ela vai jogar sobre esse outro, né? Então, nossa, você me deixa inseguro. Olha a forma como você se veste. Você viu como fulano olhou pra você? Você viu que você chamou a atenção na festa? Então, a pessoa tem uma insegurança muito grande que muitas vezes ela nega. Ela não vai se ver responsável pela própria insegurança. Ela vai dizer que isso é provocado pelo outro. Por isso que a pessoa que é muito insegura também, ela precisa de um processo terapêutico. Para ela aprender, né, no processo de autoconhecimento, a entender o que foi ao longo da história de vida dela que alimentou ou que desenvolveu nela essa insegurança tão grande, esse medo do abandono tão grande. O ciúme também ele pode ser uma expressão do medo do controle sobre a relação. Onde eu preciso ter essa possessividade do outro, porque eu entendo assim, quanto mais eu tentar ter controle do outro, da vida dele, eu evito a sensação de impotência e vulnerabilidade. Então, se eu sei onde meu parceiro tá, o que ele tá fazendo, eu me sinto menos impotente. Então, pode ser por eu me sentir inadequado, então eu sou inseguro, me sinto inadequado, não me acho bonito, não me acho atraente o suficiente, né? Que foi o primeiro exemplo que eu dei. E aí eu projeto essa insegurança no outro, né? Mas pode ser também por necessidade de controle. Eu preciso ter um controle da relação para me sentir bem, para me sentir menos ansioso. Então eu desenvolvo uma possessividade. Eu preciso saber onde o outro tá, o que ele tá fazendo, e aí eu diminuo essa sensação de vulnerabilidade. E o outro, que é mais comum a gente ver nas páginas de memes, nas novelas, que são os desejos próprios reprimidos. Às vezes a pessoa não confia nela, ela acha que ela trairia o parceiro, ela acha que ela tem uma tendência, né? Ela sabe que ela tem uma tendência a gostar de outras pessoas fora o parceiro ali que ela tá vivendo o relacionamento. E por ela ter esse desejo reprimido ali, que ela projeta isso no outro e acha que o outro que é uma pessoa passível de traição. Então, esses são 3 exemplos muito claros e que ajuda a gente saber desse funcionamento psicológico do ciumento, ajuda a gente a ter empatia por ele e não se responsabilizar pelo comportamento de ciúme dele. Certo?
Então, a gente acabou de entender aqui o funcionamento psicológico da pessoa ciumenta. Então, como que foi aí o desenrolar da live? Eu comecei falando dos principais dores e desafios que a mulher, né, que tem um parceiro ciumento, como que ela sente o impacto disso no dia a dia, como que isso afeta a saúde emocional dela e como que a terapia pode ajudar e como que os treinamentos em grupo também ajudam. Agora, a gente falou sobre o funcionamento psicológico do parceiro, né? E como que é a dinâmica psicológica dentro da relação. Pensando na live de hoje, o que eu quero que vocês tirem da live de hoje? Que vocês comecem a pensar muito sobre essa questão do quanto que eu me responsabilizo pela insegurança do meu parceiro, o quanto que eu permito que isso interfira na minha autenticidade. Eu consigo ser eu mesma, eu consigo me vestir, me comportar de uma forma que eu me identifico que eu gosto, ou eu faço somente aquilo que eu percebo que vai agradar o meu parceiro, porque eu tenho muito medo de desagradar. Eu sinto culpa na minha relação? Eu me sinto responsável pelos sentimentos e comportamentos do meu parceiro? A minha relação, ela me provoca sentimentos de ansiedade e estresse? E aí, com essa observação, isso vai ajudar você a ir percebendo se você precisa de um aprofundamento no seu autoconhecimento. Você pode fazer esses questionamentos com um caderno de autoconhecimento, separando um caderno para si ou um aplicativo de autoconhecimento, de diário, com senha, e você vai anotando essas inquietações e refletindo. Ao perceber isso, você pode também buscar um processo terapêutico, buscar uma ajuda psicológica, né, de algum profissional de saúde, da área de saúde mental, para te orientar com isso, de como gerenciar esse desafio. Manu, percebi esse desafio, mas eu não tenho a intenção de fazer uma terapia individual. Talvez uma orientação de casal? Sim, uma terapia de casal seria muito importante para poder fazer essa separação entre eu e o outro, o que é meu e o que é do outro, né? Para ajudar esse parceiro também a lidar com essas inseguranças que ele projeta na relação. Gostei muito da live de hoje, a gente teve trocas muito legais. A live vai ficar gravada e aguardo o depoimento de vocês, né, nos comentários de como foi acompanhar a live de hoje, quais foram os principais insights. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir para que mais pessoas tenham acesso a essa live potente, acolhedora e esclarecedora, né, que traz não só um olhar de quem está vivendo a relação com o parceiro ciumento, como também a um possível funcionamento psicológico desse parceiro, do porquê ele se comporta como se comporta, certo? E essa foi a nossa live de acolhimento. Beijos e até a nossa próxima live, terça-feira que vem, às 10 da manhã, aqui no Instagram.